Tudo bem, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Que bom. Ah, nós vamos dar início à última reunião nossa, de terça-feira do semestre. Já tinha comentado na reunião passada, a gente atrasou um pouquinho para poder cair exatamente na última reunião de junho. E nós voltamos às nossas reuniões na primeira semana de agosto, nas nossas reuniões de terça novamente. Então, nessas últimas semanas circularam alguns estudos, alguns trabalhos, alguns PDFs no nosso chatzinho do científico a respeito de microcirculação. E eu resolvi trazer alguma coisa para poder contextualizar aquele trabalho, o DAMES em especial, que a gente discutiu um pouco no nosso chat. Ok? Então eu tenho aí alguns slides e algumas coisas para poder mostrar também um pouco da evolução histórica, algumas coisas que eu até pessoalmente vivi. Então, a microcirculação nos estados de choque circulatório, desde que eu me conheço como médico, há 40 anos, choque sempre foi definido desse jeito. Essa é uma definição que ela vem desde a década de 50, de que ela é uma síndrome de hipoperfusão tecidual que acarreta disfunção celular e falência orgânica. E eu tenho esse slide, esse mesmo slide há mais ou menos uns 30 anos. Então faz mais ou menos uns 30 anos que, já 30 anos já era velho essa história. Né? E que a gente fala que disfunção microcirculatória, que a doença aparentemente está na microcirculação. Né? Com essa ideia de que muitos doentes têm hipoperfusão tecidual sem ter alterações macrohemodinâmicas significativas. O doente pode fazer hiperlactatemia, pode fazer disfunção orgânica por hipoperfusão com pressão normal. Embora isso não seja tão comum na prática clínica, mas vocês muito frequentemente veem isso. E do ponto de vista experimental, isso é uma constante. Né? Quando o doente perde 25%, 30% da sua volemia, ele pode ainda ter pressão arterial normal e estar bastante hipoperfundido perifericamente. Isso também acontece nos doentes com choque. Esse também é um slide antigo, eu adoro ele, porque ele já tem lá um pouco da microcirculação, mas que ele enfatiza de que sepse, choque, trauma, levam a uma série de manifestações clínicas que vocês identificam ectoscopicamente ou clinicamente, na beira do leito, né? SIRS, hipotensão arterial, as diversas síndromes de disfunções orgânicas, mas choque não são essas coisas que estão aqui, né? Choque é o que está dentro desse slide. Ou seja, choque é essencialmente, aparentemente, lesão endotelial, hipoperfusão microcirculatória, isso aqui que vai levar às disfunções orgânicas. Então, tudo leva a crer que realmente essa é uma doença da microcirculação. Eu vou tentar desdizer um pouquinho essa história, sem ter sucesso no final, mas pelo menos colocando um pouco uma duvidazinha, porque ao longo do tempo veio se criando cada vez mais a ideia de que choque é uma doença da microcirculação e não da macrohemodinâmica, e que a gente tem que atentar para a microcirculação, é aí que está a doença. Né? Quando vocês pegam um modelo de choque séptico e por que o choque séptico leva à hipoperfusão, aparentemente tem essas três causas. Vasodilatação arterial ou venosa, hipovolemia absoluta e relativa, hipocontratilidade com depressão miocárdica, essas três coisas, é por isso que vocês fazem vasopressor, fluido inotrópico. E normalizam essas coisas. Mas sempre fica aquela coisinha, né? Após o controle dessas variáveis, o Rafa fala isso toda hora, nos cursos e na beira do leito, muitos pacientes ainda podem permanecer com hipoperfusão. Então, possivelmente, onde é que está a causa dessa hipoperfusão, se nós já corrigimos as alterações fundamentais que a gente consegue
perceber clinicamente na beira do leito? Provavelmente está na microcirculação, né? E aí tem algumas evidências de que realmente a microcirculação está doente e de que ela permanece doente mais tempo nos doentes com choque, e especialmente nos doentes com choque séptico. Por exemplo, se eu pego só esse score de moteamento, é um score frequentemente utilizado para poder avaliar a gravidade dos doentes em choque, para poder avaliar a hipoperfusão, propriamente dito. Se eu estabilizo esses doentes do ponto de vista macrohemodinâmico, muitos doentes, ainda depois da ressuscitação, eles ainda continuam com sinais de moteamento periférico, com sinais de hipoperfusão periférica, se eu tiver como item para poder avaliar esse score de moteamento na pele. Então, aparentemente, eu já normalizei a macrocirculação, o que está causando essa hipoperfusão ainda é uma doença persistente na microcirculação. Algumas outras evidências de que possivelmente tem alguma coisa a mais doente. Se eu utilizo, por exemplo, a diferença veno-arterial de CO2 como um marcador de fluxo para a periferia, esse é o trabalho clássico, acho que a gente já revisou aqui algumas vezes, né? Do Gustavo Ospina Tascon. O Gustavo é um filho daquele pessoal de Bruxelas, que trabalhou muito tempo com microcirculação com eles, é um colombiano. Esse trabalho já é um trabalho que já tem 10 anos, 2013, mas é um trabalho que mostra que se você pega os doentes no SOFA no dia 3, no terceiro dia, aqueles doentes que tinham SOFA baixo e que ficou baixo, esses doentes têm uma diferença. Os doentes que tinham uma diferença veno-arterial de oxigênio baixa têm SOFA no D3 baixo. Os doentes que têm uma diferença veno-arterial baixa também têm um SOFA baixo aqui, que tinham um alto, e que ficou baixo depois. Tiveram pouca disfunção. Aqueles doentes que tinham uma diferença veno-arterial baixa, mas que aumentou, esses doentes tiveram mais disfunção. E aqueles que tinham alta e que permaneceu alta, desenvolveram mais disfunção. Então, é um sinal que possivelmente, lá no terceiro dia, um baixo fluxo para a periferia, uma baixa lavagem de CO2 na periferia, isso está desenvolvendo disfunção orgânica, né? Classicamente, esses doentes, tanto aqueles que tinham uma diferença veno-arterial de oxigênio baixa, mas que ficou alta, que era alta, mas que permaneceu alta, morrem o dobro daqueles que você consegue normalizar a diferença veno-arterial de CO2. Será que essa razão é porque a microcirculação continuou doente e não permitiu a lavagem adequada de CO2 por hipoperfusão persistente? Então tem vários fatores aí, né? Então o moteamento, a diferença veno-arterial de CO2, a hiperlactatemia é uma outra evidência que vocês têm aí praticamente em todos os momentos. Tem vários trabalhos mostrando que hiperlactatemia persistente tem mortalidade maior, né? Essa daqui talvez seja uma das mais bem sustentadas. Pega os doentes da Surviving Sepsis Campaign, isso em 2015. Esses grandes bancos de dados que a Surviving Sepsis Campaign tem, aqui no Brasil é o ILAS que faz isso. São 28 mil pacientes. Então, à medida que, depois de 6 horas, quanto maior a hiperlactatemia, maior a mortalidade com aqueles que não têm hiperlactatemia depois de 6 horas. Então, o que será que está por trás desses dados que mantêm essa hipoperfusão persistente que está relacionado com pior prognóstico? Foi nesse ambiente que veio o trabalho clássico, que isso, né,
faz parte da minha história, né? Eu tive aí o momento que achava que tudo na medicina intensiva era por causa de oferta de oxigênio baixa. Foi na década de 80. Então eu achava que tudo era devido a... Tudo eu conseguiria resolver aumentando a DO2 dos doentes. Na década de 90, eu achava que era hiperinflamação, né? Então, cair nessa história e modular a hiperinflamação era o que iria resolver, vários ensaios clínicos tentando modular. E na primeira década desse século, tudo era microcirculação. E isso começou em 2002 com esse trabalho do De Backer, do Daniel, lá em Bruxelas, né? Então você veja, é o De Backer, o Creter, que depois substituiu o De Backer, o Jean-Louis Vincent, é esse pessoal que fizeram os primeiros estudos clínicos com OPS. Né? Acho que vocês já viram esses videozinhos aos montes, eu vou repetir aqui, porque tem alguns residentes que talvez não tenham vistos. Esses foram os primeiros vídeos, assim, que deixava a gente embasbacado, né? Esse é um vídeo avaliando a microcirculação sublingual. Aqui você tem uma vênula, né? Ó, pequenos capilares, vênulas, uma arteríola, e tem uma densidade de capilares que é um padrão normal. E você vê cada um desses capilares, alguns menores até com as hemácias passando dentro desses capilares. Isso deixava a gente, puxa vida, né? Há 21 anos atrás, isso era absolutamente maravilhoso. Acho que ainda é, né? E muito diferente nos doentes com sepse. Onde você vê que tem vários capilares que estão parados, né? Vários capilares que têm fluxo intermitente ou fluxo lento e uma densidade bastante baixa, com algumas conexões arteriovenosas diretas abertas, com fluxo alto. Né? O doente, de um modo geral, esse doente ele é hiperdinâmico. Ele tem um débito cardíaco, um índice cardíaco de 4,5, 5. E onde é que está indo esse fluxo? Tem várias áreas que estão hipoperfundidas, tem uma heterogeneidade muito grande na microcirculação, mas tem conexões arteriovenosas que estão abertas com fluxo alto. Então isso, puxa vida, naquela época foi assim disruptivo. Você conseguia enxergar a microcirculação e conseguia enxergar tudo aquilo que a gente imaginava que estava acontecendo naqueles doentes que você normalizava a macrohemodinâmica e o doente continuava com disfunção. Esse foi o primeiro equipamento, esse é o OPS, né? E eu contei aqui que eu fiquei um tempo lá em Iena. E o Yasser, que era quem estava nos recebendo, né? Eu fiquei lá um tempo em Iena junto com o Flávio Naco, que eu já falei isso aqui, na época o Flávio que deu as aulas do curso de atualização em medicina intensiva para o pessoal o ano passado. E o Yasser fez os primeiros trabalhos junto com o Daniel e com o Jean-Louis Vincent quando ele estava fazendo o seu fellow em Bruxelas. Depois ele foi para Iena e foi ele que arrumou um lugar lá em Iena para poder fazer um fellow, daí na Universidade de Iena. E a gente tinha um residente, você lembra disso? Acho que você era residente naquela época. Você era residente. Né? E aí abriu uma vaga lá em Iena, e a Janaína, que era para ir, e na última hora desistiu, e eu tinha uma vaga, e daí tinha a bolsa, e em uma semana eu resolvi, eu vou. Né? E acabei ficando 4 meses. Lá depois foi o Alain, e depois foi a NASA. Porque a bolsa era por 1 ano. Eu não podia ficar 1 ano, mas não podia deixar a bolsa também, deixar ele na mão. Enfim, eu cheguei lá e o estudo era para poder lidar com
com radical livre de oxigênio em ratinhos. Então, eu e o Flávio acordava de manhã, ia lá, matava os ratinhos, candulava, e os ratinhos morriam tudo, a gente não conseguia manter os ratinhos vivos. Uns 15 dias depois, a gente tinha matado um monte de ratinhos e não deu certo a pesquisa. Aí voltamos para dentro outra vez, o que vocês vão fazer? Puxa vida. Aí, então, eu acabei fazendo uma revisão sistemática, mas junto com a revisão sistemática, ele tinha um equipamento, um OPS. E a gente, olha, então nós vamos lidar com isso. E nós, eu e o Flávio, a gente ia para dentro da UTI para poder fazer o OPS e não deu certo. O equipamento é inoperável. A gente não conseguiu dar certo, chamava o Yasser também não. Chegou numa hora que a gente achou que era uma chutação danada o que estava acontecendo. Vocês não têm ideia do que é colocar um troço desse aqui na língua? A língua treme. A língua não para. Ela treme o tempo todo. Não a língua. Não tem jeito de ficar fazendo isso. O dente tem que estar muito sedado. O dente que está acordado não gosta. Você precisa fazer uns 3, 4 minutos para poder pegar uma imagem. Estou dizendo aqui das dificuldades. Né? Saliva atrapalha. Bolha atrapalha. Embaixo da língua é cheio de bolha. Né? Às vezes você ilumina um lado, mas está vendo o outro. A iluminação, daí a hora que você consegue acertar a iluminação, treme a língua. Sai do lugar. Né? Ou você tem iluminação demais. Ou você tá muito superficial, e aí tem várias alçazinhas, aí você aperta demais, aí você só vê vaso grande. Então, não acham que isso é assim, não é um método fácil de ser feito. Né? Para o doente que está bastante anestesiado, é mais tranquilo. Mas para o doente que não está, então tem vários fatores. Saindo do OPS, vieram outros equipamentos. Né? O Microscan, o Capscope e o Cytocam. O Cytocam é o melhor deles atualmente, que é da empresa do Canince. Né? O Canince, que foi dos que mais estudaram, os artigos que vocês veem sempre tem o Daniel e o Canince. O Canince é um fisiologista da Holanda, ali do lado, e acabou montando uma empresa. Então, muito desses estudos tem esse vício da indústria. Né? De qualquer forma, também tem sido utilizada por bons pesquisadores. O Microscan já é um avanço, então, ele já não é mais um OPS, com uma luz ortogonal, ele é com uma visão lateral, né? Um side stream dark field. Mas, enfim, o modelo é mais ou menos o mesmo. É você colocar embaixo da língua e ficar ali mais ou menos uns 2, 3 minutos até pegar uma boa imagem e tentar identificar os vasos, contar os vasos. Né? O Capscope também tem mais ou menos o mesmo modelo. O Cytoscan tem um pouquinho mais de resolução. Ó. Na verdade, bastante mais de resolução. Ele já é um avanço maior que a da empresa do Canince. É isso que está aí. Mas a forma, para quem nunca viu, é mais ou menos a mesma. Né? Você faz uma iluminação lateral, isso através de um jogo de espelhos, ilumina uma área e você capta uma imagem central, seja por um fluxo lateral ou um fluxo incidente. Esse IDF, que é o do Cytoscan, as descrições são que dão uma imagem um pouco mais nítida e mais fácil de você poder obter daquilo que você está enxergando. É claro que daí vieram vários softwares, ou inteligência artificial, com uma tentativa de poder identificar isso que possa ultrapassar a capacidade das dificuldades do operador de poder fazer isso, de poder obter uma boa imagem e, consequentemente, um bom resultado. Né?
Do ponto de vista manual, você tem várias formas de poder contar a densidade dos vasos, né? Uma delas é um score do Daniel De Backer. Ele mesmo fez esse score, porque ele foi um pioneiro na área. Aí você conta o número de vasos, é isso que a gente fazia lá, né? Aqui tem esse aqui talvez não conte, porque os vasos que estão com hipofluxo você não conta. 1, 2, 3, 4, 5, acho que isso aqui são 2 vasos, 6 nessa linha. E vai contando o número de vasos que cruzam cada uma dessas 3 linhas, e essas aqui, e você cria daí um score, o score do Daniel, né? Ou esse outro, um índice de fluxo médio, do qual se avalia nesses 4 quadrantes se o fluxo ele é parado, se ele é lento, se ele é intermitente ou se ele é normal. E aí você tira uma média dos 4 quadrantes e dá um valor para esse índice. Aqui tentando dar uma demonstração de como isso é relativamente arcaico. Ele é semi-quantitativo, não é fácil de ser feito. Não é assim, vamos fazer microcirculação no dia seguinte. Esse artigo agora aqui de 2020, no qual o CanIndice está, feito com o Cytoscan, é uma tentativa de avaliar se a avaliação manual com um software de inteligência artificial, se o software de inteligência artificial tem o mesmo desempenho. E parece que tem. As correlações são bastante boas entre os dois mecanismos. É muito provável de que logo essas avaliações todas elas vão ser feitas por softwares com inteligência artificial, em que vai a partir daí poder desenhar mapas de perfusão que possam orientar eventualmente alguma estratégia terapêutica num doente em momentos diferentes da compensação hemodinâmica desses doentes. Muito bem. Então, nós já vimos que os doentes com sepse, com choque, muito frequentemente ainda mantêm hipoperfusão, depois de controlada a macrohemodinâmica. Já vimos que isso pode ser visto através de vários métodos, né? Seja o moteamento da pele, a diferença vendo o arterial de CO2. Dá para poder ver também pelo tempo de preenchimento capilar. E dá para poder ver através da microcirculação. Será que a microcirculação é diferente? Será que ela acrescenta algum dado a mais? Essa é uma boa pergunta, né? Porque eu já vejo a microcirculação de outras formas. Para que eventualmente eu preciso do equipamento que tem todas essas dificuldades? Será que ela me acrescenta informação? Então vamos tentar ver algumas coisas assim, olha. E veja como os estudos ainda são muito pequenos em tamanho de doentes. Aqui são 33 doentes sépticos. Mas ele traz um resultado interessante do grupo lá da Universidade da Filadélfia, no qual está o Philip Dellinger. O Philip Dellinger foi quem desenvolveu o FCCS, quando o Philip Dellinger era presidente da Sociedade Americana. Então é gente muito boa, né? Então, é um número relativamente pequeno de doentes, mas que ele mostra que se você medir o fluxo através do índice de fluxo, que nós vimos lá atrás, medindo naqueles 4 quadrantes, aqueles doentes que têm um SOFA que melhora, de um modo geral, eles melhoram também o fluxo. Aqueles cujo SOFA não melhora, alguns melhoram e alguns pioram, né? Então, a maior parte daqueles que melhoram parece ter um fluxo que melhora. Não é assim de forma absoluta, não tem uma ligação absoluta, mas é uma proporção aumentada num número relativamente pequeno de doentes. São 33 doentes. E os estudos, de um modo geral, são desse jeito, né? Mas, de qualquer forma, aqueles doentes que melhoram o SOFA, de um modo geral, têm uma quantidade maior de melhora no índice de fluxo microcirculatório. Alguma coisa como 15%. 16%, 17%. Aqueles que pioram, tem uma piora, ou pelo menos não melhora do fluxo. E piora o SOFA também. Então, as coisas parecem estar relacionadas.
Não sei se tem uma relação causal, mas tem sistematicamente uma associação entre essas duas variáveis. Né? Tudo bem, veja uma outra coisa aqui interessante. Esse estudo do Daniel, aí o Yasser está aqui junto, né? Do pessoal de Bruxelas, o Gustavo, esse pessoal aqui todos estavam juntos em 2013, ó, e todos eles depois disso fizeram estudos independentes posteriormente. Então eles estavam no meio daquele surgimento da microcirculação, e, enfim, eu aqui, a gente só acompanhava, mas achava que isso fosse dar alguma coisa. Mas isso aqui é muito interessante, que você pega os doentes em que você tem dos 250 pacientes com sepse grave naquele momento, né, ou só sepse hoje, mas tinham disfunção orgânica. Então, aqueles doentes que tinham, você pega os quartis de melhora dos vasos de perfusão, os doentes que tinham quartil mais baixo, a maior parte deles morriam. Os que tinham quartil mais alto, tinham mais melhora, sobrevivem. Então, acho que está claro essa associação em que melhora da perfusão melhora a sobrevida dos doentes. Mas não tem nenhuma relação com você atingir endpoints da Surviving Sepsis Campaign. Ou seja, a macrohemodinâmica não parece interferir nesses doentes. Você ressuscita todo mundo, aqueles que melhoram a perfusão têm uma tendência a diminuir disfunção orgânica e sobreviver mais. Alguns não melhoram, e esses doentes têm mais chance de desenvolver mais disfunção orgânica e eles vão morrer. Mas isso não parece estar relacionado com os dados da hemodinâmica, da macrohemodinâmica. Todos eles tinham, em 2013, os dados da Surviving Sepsis Campaign era 65 dPAM, tinha PVC naquela época, tinha queda do lactato, tinha saturação venosa central de oxigênio, os dados clássicos que foram mudando ao longo do tempo. Mas em 2013 eram esses. Ou seja, você normaliza a macrocirculação, alguns doentes melhoram a perfusão e esses doentes vão melhorar. E alguns doentes não melhoram e esses doentes vão morrer. Okay? Mas melhorar ou não a microcirculação não está relacionada com melhorar esses dados. Esse estudo de 2021, o Nostradamus, é um doente também, é um estudo pequeno, são 34 pacientes com sepse controlados com 17 controles, mas ele mostra uma coisa interessante, mostra que os doentes na fase da sepse, os doentes normais, afinal de contas nós temos aqui 17 controles normais, os doentes normais, de um modo geral, têm vasos que estão perfundidos. Poucos vasos que não estão perfundidos, 20% só desses vasos não estão perfundidos. Essa é a tua microcirculação normal, aí sentado, a minha aqui de pé. Os doentes com sepse, eu tenho mais ou menos 50% dos vasos que estão perfundidos e mais ou menos 50% dos vasos que não estão perfundidos. Acho que isso estava claro, né? Mas quando eu administro volume, ou quando eu administro droga vasoativa, quando eu administro inotrópico, e eu tenho aumento do fluxo, eu recruto áreas para poder acolher esse fluxo aumentado. Nos doentes com sepse, quando eu aumento o fluxo, essas áreas não são recrutadas. Eu só aumento a velocidade nas áreas que já estavam recrutadas. Então, o que será que deve estar acontecendo com essa área aqui que eu aumento o fluxo e não aumenta? Eu aumento o fluxo macrohemodinâmico, mas eu não aumento o fluxo para o vaso. Será que o vaso não é recrutável? Será que o vaso não está muito doente? De que não aumenta, adianta eu querer fazer mais volume, fazer mais inotrópico? Porque esse vaso não vai abrir. O que eu vou fazer só é aumentar o fluxo para aquelas áreas que já tinha fluxo. Vamos ver com volume. Né?
Se eu faço uma coisa semelhante com volume, e aí quem é que mexe com volume? Quem mexe com volume é o pessoal da fluido-responsividade, né? TEBU, por exemplo. Então, o que esse pessoal fez? Esse pessoal fez fluxo. Vamos pegar só aqui o índice de fluxo na linha de base e eleva as pernas. O que acontece com o fluxo? Ele aumenta. Porque eu aumento o fluxo com aumento de volume. Aí eu abaixo a perna outra vez, o fluxo para a periferia diminui. Aí eu faço o volume, aumenta. Se eu faço mais volume, não aumenta mais. Ou seja, enquanto o doente está relativamente hipovolêmico, ele está fluido responsivo, eu consigo recrutar. Depois, se posso fazer mais volume não recruta mais a circulação. Então, isso também é uma demonstração de que tem alguma coisa que já está acontecendo com a microcirculação que fazer mais volume não vai adiantar. E fazer droga vasoativa adianta? Esse estudo do Glenn Hernandes, aqui do Chile, é o cara do Andrômeda, né? Num outro estudo, isso aqui ainda é 2013, mas é um ensaio clínico randomizado, um número pequeno de doentes, são só 20 doentes sépticos, é um crossover, né? No qual você faz para um grupo de doentes, faz as medidas na beira do leito, faz do butamina e placebo, depois muda, faz placebo e do butamina, e mede os diversos índices de perfusão lá posteriormente. E o que isso demonstra? Que se você fizer do butamina ou fizer placebo, você não tem mudança significativa nos índices de perfusão, né? Olha, se você notar, até o índice de perfusão aumenta mais nos doentes placebo do que nos doentes com dobutamina. Então parece que isso realmente é verdadeiro. Se você estiver numa fase de ressuscitação do doente, a microcirculação é recrutável. Depois que você já está numa fase em que você já ressuscitou a macrohemodinâmica, fazer mais volume ou fazer inotrópico, não vai aumentar a perfusão para a periferia. É um número pequeno de doentes, mas essa é a sugestão. Chega num determinado momento, parece que você medir a microcirculação não vai te acrescentar um dado a mais, porque o que você tem para poder fazer para isso? É volume inotrópico, e volume inotrópico não parece aumentar a perfusão nesse estado clínico dos doentes. Então, se eu imaginar de que existe uma doença que vai progredindo na microcirculação, no endotélio, no glicocálix, etc., eu poderia eventualmente, ao longo desse contínuo de doença, imaginar que nós teríamos 3 períodos aqui. Um primeiro momento em que eu estou normal e que é possível recrutar, como recruto em pessoas normais. Um segundo momento em que eu tenho pouca doença e que ela está bem no início da minha sepse e eu posso ainda também recrutar, porque a microcirculação ainda está responsiva às minhas intervenções macrohemodinâmicas, mas que chega num determinado momento que a minha microcirculação já está tão doente que muito provavelmente ela não responde mais às minhas alterações da macrohemodinâmica, né? Porque a doença chega num determinado momento na microcirculação e que você já tem muita lesão de endotélio, muito trombo, muito leucócito aderido, glicocálix destruído, membrana basal também destruída. É mais ou menos o que acontece, guardadas as proporções, que acontece com o doente, por exemplo, com uma injúria pulmonar aguda. Que numa fase aguda, numa fase inicial, ele tem hipoxemia, ele tem uma PaO2 diminuída, eu trato esse doente e alguns doentes melhoram. Alguns doentes não melhoram. Depois de 2 ou 3 dias, ele já tem tanta doença pulmonar que já não adianta mais as coisas que eu estava fazendo anteriormente. Eu tenho que esperar reparo do dano
que aconteceu dentro do pulmão. Alguns daí vão levar uma semana, alguns vão levar semanas, meses, para poder melhorar completamente. A mesma coisa acontece com o pulmão, com o rim. Então, uma fase aguda, você tem um aumento da creatinina, tem oligúria, você faz várias intervenções para poder melhorar a função renal e ela ainda é recuperável. Depois chega num determinado momento que você tem tanta lesão renal que ela já não te responde mais às intervenções profiláticas, as intervenções você vai ter que fazer diálise e esperar o rim se recuperar do dano que causou durante a fase aguda. A microcirculação parece ter um momento em que ela está tão doente, que ela foi tão lesada, que ela não se recupera assim tão facilmente. Se é preciso você dar um suporte e esperar um tempo para que ela possa se recuperar do dano que sofreu durante essa fase aguda. É dentro disso que talvez seja melhor interpretar esse estudo que a gente discutiu um pouco há 2, 3 semanas atrás, no científico, que é o DAMES. Né? A DAMES é uma avaliação direta da microcirculação dos doentes com choque, um ensaio clínico randomizado, mas muito selecionado, né? Vocês vejam que eles saíram de quase 1.000 doentes para poder selecionar 140 doentes. Esses 140 doentes que são pacientes com choque, com hiperlactatemia, 72 para um grupo controle, 70 para um grupo controle e 70 para um grupo de intervenção. E faziam a avaliação da microcirculação em todos os doentes. Para esses 70 doentes do grupo de intervenção, os dados da microcirculação eram mostrados. E aí o médico que estava atendendo o doente olhava e dizia assim, puxa, os dados da microcirculação estão congruentes com aquilo que eu estou vendo clinicamente. Não preciso fazer nenhuma alteração. Mas em 41 doentes, mais ou menos aí uns 60% dos doentes, ele achava que era desconexo. Mais frequentemente, ele achava que tinha mais doença na microcirculação, identificada pelos equipamentos, do que a macrohemodinâmica estava mostrando. Então, ele fazia mais intervenção nesses 41 doentes. E o que aconteceu? Então, avaliando primeiro rapidamente, eram doentes com um choque de etiologias diferentes, a maior parte deles choque cardiogênico, um pouco de séptico, um pouco de pós-operatório cardíaco, a maior parte então doentes cardíacos, isso pode ser um problema. Mas no final das contas, os doentes que foram do grupo de intervenção receberam mais volume ou droga vasoativa. Mas isso não diminuiu a mortalidade, até aumentou, né? Não é estatisticamente significativo, mas olhando a curva, numa análise não frequentista, mas numa análise bayesiana, eu diria que fazer mais volume de droga vasoativa para quem tem doença na microcirculação, mas já está controlado hemodinamicamente, calma lá. A chance que você tem de fazer droga a mais e volume a mais é grande, porque estudos pequenos não estão demonstrando que fazer volume recruta a microcirculação e nem fazer dobutamina. Então, até que ponto a gente deve ir? Então, para poder terminar, o conceito que eu, de alguma forma, trago comigo, pelo menos até 2012, 2013, perdi um pouco disso aí ao longo do tempo, principalmente também depois de ver a dificuldade que tem de você poder fazer o exame, ela não é fácil de se fazer, era de que você tinha uma microcirculação que você podia otimizar, mas quando ela não era otimizada, ela era o motor do restante das disfunções e que ela precisava de ser abordada. Né? E nessa avaliação agora, esses estudos são todos eles aí de 2, 3 meses atrás,
ainda tem essa ideia, né? Que o futuro do cuidado intensivo é o estudo da microcirculação ajudando a guiar a terapia. Né? Você otimiza a macrocirculação, mas também tem que otimizar a microcirculação. Seja otimizar com mais volume, com mais vasopressor, com mais hemácia. Eu não trouxe aqui, mas o Daniel também tem um estudo lá de 2006, mais ou menos, no qual a administração de hemácias não funcionou para poder melhorar a microcirculação e teve uma tendência a piorar a microcirculação, então fazer mais hemácia também é fácil de entender, porque aqueles vasozinhos que estão contraídos estão doentes. Muita hemácia, ainda mais hemácia de doador, que não tem a mesma flexibilidade, ela não trafega de uma forma fácil naquela microcirculação. Né? E vasodilatadores ainda é uma resposta ainda sem, é uma pergunta sem resposta, porque é um estudo que tem 5 doentes, né? Mostrando que nitroglicerina melhora, faz vasodilatação, mas não dá para a gente se basear nisso, é preciso de ter um estudo em maior quantidade. Então, será que é esse que é o conceito? Né? Será que eu saio aqui de uma fase de tempo nos doentes com um choque, em que eu tenho predominância de distúrbios da macrocirculação? Eu otimizo isso. Uma boa parte desses doentes melhora. Aqueles que não melhoram acabam evoluindo para disfunção, falência de múltiplos órgãos, até às vezes com a macrohemodinâmica corrigida, mas com distúrbio microhemodinâmico presente e permanente. Muito provavelmente é isso que deve estar acontecendo para uma boa parte dos doentes. Acho que as associações com disfunções orgânicas e com tempo de internamento, com mortalidade, são muito evidentes. Né? Mas ainda não parece que eu tenha algum foco terapêutico aqui, que eu possa modificar esse estado da microhemodinâmica. Né? Porque, eventualmente, essa microhemodinâmica, eu já estou percebendo, estou identificando ela numa fase em que ela já está muito doente. Assim como um alvéolo fica muito doente, assim como um rim fica muito doente. Né? Já não consigo mais trazer, tenho que dar tempo do próprio organismo. Refazer aquela rede toda altamente complexa da microcirculação, né? Com célula endotelial, com membrana basal, com glicocálix, com linfático, que frequentemente é negligenciado aqui, mas que também fica doente, fica inflamado. Enfim, será que eu posso eventualmente achar um outro marcador? Né? Então, já tem formas de eu avaliar o rolamento de neutrófilos. Eu faço um videozinho e vejo o neutrófilo rodando dentro do meu. Será que isso pode ser um marcador dessa disfunção endotelial? Quanto mais neutrófilo eu tiver engasgando, entupindo, inflamando esse endotélio, mais esse endotélio está não recrutável. Não adianta eu ficar insistindo, eu tenho que tirar a inflamação, dar umas 48, 72 horas para ele desinflamar e ele reconstruir o seu endotélio. Ou, não tenho leucócito, e aí não tendo leucócito, não tenho muita inflamação, esse é um alvéolo que talvez seja recrutável. Será que isso pode ser um caminho? É uma especulação. Então, meu último slide para poder terminar é aqui uma consideração do Daniel, publicado agora também. Eu devo utilizar a microcirculação como um alvo terapêutico? Acho que essa é uma consideração muito razoável. Ela está relacionada com desfechos ruins em vários estados de choque. Mas, calma lá. Tem 3 razões para que isso ainda não seja o momento de aplicar isso. O primeiro deles é que as intervenções produzem resultados muito variáveis. Então, o que eu faria se eu tiver o dado de hemodinâmica? Eu vou fazer volume? Eu vou fazer droga vasoativa? O que eu vou fazer? Porque essas não parecem intervenções que recrutam. Então, ela me parece uma informação adicional que eu ainda não teria uma intervenção para poder mudar esse status quo. Segundo, é difícil definir um valor-alvo. Qual é
desse software, quais dos scores eu vou definir, né? E o quanto de hipoperfusão eu vou considerar para poder fazer uma determinada estratégia X ou Y e assim por diante. Isso não está claro, porque os estudos, todos eles utilizam estratégias e formas de aferição diferentes. E a terceira razão é de que, em que momento essas alterações deixam de ser causa? E elas passam a ser apenas consequência, como acontece com os outros órgãos, dos quais frequentemente a gente tem lesões, que já não são mais recuperáveis pelas intervenções de fase aguda. Aí você precisa de tirar o doente do leito, fazer uma boa nutrição, esperar ele fazer anabolismo outra vez, para que ele possa recuperar músculo, recuperar intestino, recuperar rim, recuperar pulmão e recuperar a microcirculação. Era isso que eu tinha para apresentar, para dar um contexto geral. Estou à disposição. Muito legal ver a aula do senhor assim, com contexto histórico e as coisas mais atuais. Inclusive, saiu bastante coisa mesmo esse ano, né? Bom, doutor, realmente, parece que tudo que a gente faz na beira do leito, tudo mesmo é para fornecer oxigênio e glicose para a célula. Porque realmente se a gente não oferecer oxigênio e glicose, a gente não vai manter a nossa homeostase. Então, desde drenar um abscesso, colocar um antibiótico, ventilar bem, para não gerar hipóxia, por aí vai. Faz muito sentido, né? Você ter uma microcirculação ruim, uma macrohemodinâmica boa e o paciente evoluir mal. E que você, para ter uma microcirculação boa, você precisa pelo menos ter uma macrohemodinâmica boa, porque é a macrohemodinâmica que vai alimentar a microcirculação, para que você possa ter oxigênio e glicose na célula, para que você mantenha a sua homeostase. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso, né? Sei lá, uns tantos anos atrás, aí, uns 8, 10 anos atrás, por aí. E também me chamou muita atenção e falou, poxa, quando que a gente vai usar isso aí como meta de ressuscitação na beira do leito? E é muito triste, por enquanto, a gente escutar de que realmente, nesse exato momento, ela pode te palpar, pode te mostrar a intensidade e gravidade daquele doente, mas você não tem muito como agir, como tentar mudar isso daí. Mas como são várias variáveis de endotélio, de aumento de perfusão, aumento de extravasamento, síndrome de extravasamento global, edema na região, trombose da microcirculação, principalmente os pacientes sépticos, né? Que é uma doença protrombótica antifibrinolítica. Então, com certeza, a gente ainda vai, com certeza, descobrir. E nós tivemos um residente aqui, que é o Augusto, um cara muito inteligente, e ele foi para São Paulo e fez o doutorado dele baseado em microcirculação com a Ludmilla. Lembra, doutor? Ele foi para fazer ECMO, tinha imaginado que ele tinha ido fazer ECMO, não? Ele Acabou terminou fazendo fazendo microcirculação? microcirculação, ela tinha um microscópio lá. Uhum. E assim, a minha maior experiência foi um jantar que eu tive com ele. Foi a minha maior experiência em microcirculação. E ele vê com muitos bons olhos, assim, que a tendência é que a gente seja um fator a mais de monitorização na beira do leito daqueles pacientes extremamente graves, né? A gente vai continuar medindo PAM, vai continuar medindo a PVC, vai continuar medindo o débito cardíaco, vai continuar calculando a resistência vascular, vai continuar medindo os metas laboratoriais de hipóxia tissular, como lactato e aumento do consumo de oxigênio no retorno venoso. E vamos tentar, de alguma maneira, avaliar o fluxo ali. Essa era a intenção, era o que sobrou para ele depois. Ele até tem um artigo de revisão publicado ali. Mas, né, como o senhor falou, eu posso fazer mais volume, eu posso fazer mais vasopressor, eu posso fazer mais vasodilatador, e às vezes isso não altera a minha microcirculação, mas provavelmente também não altera o lactato, também não altera uma saturação venosa ruim. Então você vai ter provavelmente um conjunto de melhoras de microcirculação se esse paciente for
melhorar clinicamente por causa de uma abertura da microcirculação, você vai ter uma queda da hipóxia tissular, né? E então, acho que vai ser no contexto todo, assim. E acho que é interessante essas discussões que a gente tem no nosso grupo, porque são discussões muito além, né? Saber quando a gente vai ter um negócio desse na beira do leito, a gente já está aqui discutindo e tendo aula e nos atualizando disso aí. Obrigado pela aula, professor. Alguém quer fazer algum comentário? Douglas. Os comentários sempre são bons. Ele é bom. Ele globalmente. Todos aqui fazem comentários bons. Bom, eu acho que até que ponto, né, que a gente restaurar a microcirculação é possível, né? Como o doutor falou, às vezes é a causa do meu problema, mas também pode ser a consequência do meu problema. A gente faz as medidas de ressuscitação inicial, a gente acaba fazendo uma recrutação inicial, mas como até o doutor mostrou, chega em certo ponto que a gente não consegue mais recrutar vasos. E a gente às vezes usa mais volume, mais vasopressor, mais inotrópico, e até que ponto que a gente está causando, às vezes, sobredano no meu paciente, a ponto que eu não vou conseguir fazer a melhora da microcirculação e eu estou instituindo uma medida que só está piorando ele, né? Até que ponto esse volume num vaso já com lesão endotelial está fazendo extravasamento para o meu interstício? Até que ponto eu estou fazendo vasopressão em vasos que eu preciso, às vezes, manter ele vasodilatado para melhorar a perfusão orgânica? Isso é difícil. Teve uma paciente que a gente viu com o Dr. Rafael que eu lembrei bastante, que era uma paciente que a gente estava fazendo tudo. Estava otimizando toda a oferta para a paciente e mesmo assim não tinha resultado. Que era uma paciente que já tinha uma disfunção mitocondrial. Então tudo que eu estava fornecendo de oxigênio, a gente via nos marcadores, principalmente de saturação venosa central, não estava usando nada. Não extraía. E foi até bem frustrante, até o Dr. Rafael deu uma aula pra gente à beira de leito sobre isso, falou, olha, essa paciente, infelizmente, a gente não tem mais o que ser feito para ela. A partir desse momento que eu já tenho uma anóxia mitocondrial severa, não tenho o que eu ofertar para essa paciente que vai conseguir extrair. Então, vendo tudo isso daí, eu acho que se a gente tiver uma estratégia a longo prazo para recrutar essa microcirculação que a gente não está conseguindo hoje, eu acho que vai ser válida no momento futuro. Vocês não usaram o fator de crescimento mitocondrial? Não? Mas vai chegar um determinado momento que a gente vai ter que fazer uma coisa para poder voltar a crescer mitocôndria outra vez. Dá tempo para o doente, ele mesmo reconstrói a mitocôndria. O alto custo não liberou. Acho que assim, enfatizando um pouco o que o Rafa está falando, ou tentando pensar um pouco diferente daquilo que eu deixei mais claro aqui, é de que quando você utiliza por uma população relativamente heterogênea de doentes e tira médias, aparentemente essa intervenção ainda não faz muito sentido. Mas é muito provável que você, tendo a ferramenta, ela provavelmente não estará à nossa disposição e nem acho que ninguém deva buscar isso. Isso acho que é uma ferramenta ainda para fazer experimentos, né, para fazer pesquisa clínica de boa qualidade. Mas como todas essas intervenções que elas não parecem funcionar para um grupo médio de doentes, para um ou outro doente, principalmente naqueles doentes que estão mais encalhados, ela pode te dar algumas informações adicionais que alguma intervenção possa fazer diferença para aquele doente individual. Não, doutor, eu acho que eu só queria comentar, né, com o pessoal que assim esse é um exemplo, né, de como a medicina intensiva é difícil, né, de ser feita. E essa é a boa notícia, né? Porque daí a gente faz diferença quando a gente avalia isso e junta todos os fatores para poder fazer uma avaliação multimodal e todas as hipóteses são levantadas e dali 10 anos cai tudo por terra e a gente começa de novo, né? E aí vai estudar lá o quimioterápico lá,
Como é que é? E esse aí. E estamos na torcida por ele, né? Porque assim, a gente mexeu em várias estratégias e hoje a gente parou do ponto de vista de melhora hemodinâmica quando você otimiza tudo mesmo de uma forma de avaliação multimodal, né? Isso pode ser só um sinal de que realmente o paciente vai morrer, porque isso acontece em algum momento, né, na vida. E faz diferença. No longo prazo, todos nós estaremos mortos. Todos nós, né? Mas alguns são abreviados e a gente não gostaria que isso acontecesse. A gente quer evitar que isso aconteça e muitas vezes a gente consegue, né? Mas tem alguma coisa diferente que a gente ainda a medicina ainda não tem a resposta, né? Porque se não tivesse nada diferente na genética, na resposta à doença, a nossa espécie não teria sobrevivido à era pré-antibiótico, né? E nós sobrevivemos, os mais fortes sobreviveram. Agora, o que é esse mais forte é que a gente ainda não pegou 100%, né? E aí vale para vocês tentarem achar, né? O que é isso? Porque realmente é bastante difícil, né? O que eu penso? Eu penso que quando você junta todas as avaliações, um fator a mais, quando bem avaliado e quando não é um fator de confusão, pode ajudar. Mas tem que individualizar, levando em consideração o benefício e as limitações de cada método, né? Como o doutor já disse. E com o tempo passando, eu tenho usado mais a estratégia de ser bastante agressiva no momento que tem que ser agressiva, e depois a estratégia de deixa como é que tá para ver como é que fica. Rápido, intenso, né? E depois Vamos observar. Põe o banco do lado, observa um pouco, pensa, mede, observa, pensa. Né? Kahneman, pensamento rápido, depois pensamento lento. Depois deixa como que tá, para ver como é que fica. Mais um dia, como disse o Pozo, até amanhã, para a gente ver, porque eu sinto que tem algo que me diz que não está indo bem. Vamos esperar um pouquinho mais, né? Então acho que isso vale a pena a gente ter essa ideia, porque é isso que faz a nossa diferença, né? Vamos ser médicos intensivistas, esse é o nosso valor. E aí a medicina, como é que é, doutor? A inteligência artificial não conseguirá nos substituir, né? Muito bem. Obrigado. Boa noite.